Nova York é classificada como a cidade mais rica do mundo, superando cidades como Paris, Singapura e Londres. De acordo com uma pesquisa da Henley Partners e New World Wealth, há 349.500 milionários em Nova York, um aumento de 48% na última década. A cidade abriga 744 multimilionários e 60 bilionários. Enquanto isso, o número de milionários em Londres caiu 10% para o quinto lugar. Uma pessoa com 30 milhões de dólares é chamada de milionária e uma pessoa com 100 milhões de dólares é chamada de multimilionária. Aqui estão as principais cidades por PIB em 2024. Item Cidade de Nova York, a maior economia urbana do mundo, com um PIB quase $1 trilhão maior do que a segunda maior cidade. A cidade de Nova York também tem o maior patrimônio líquido de indivíduos, HNWIs, do mundo, com 349.500 pessoas. Item Bay Area, um centro de tecnologia com 305.700 HNWIs. Item Tóquio, 298.300 HNWIs. Item Singapura, existem 244.800 HNWIs. Item Londres, 227.000 HNWIs. Item Los Angeles, existem 212.100 HNWIs. Item Paris, 165.000 HNWIs. Item Sydney, 147.000 HNWIs. Item Hong Kong, 143.400 HNWIs. Item Pequim, 125.600 HNWIs. Item HNWI significa High Net Worth Individual. Definição: uma pessoa com pelo menos $1 milhão em ativos líquidos, excluindo sua residência principal. A peculiaridade disso é que os HNWI geralmente são profissionais autônomos, empreendedores ou pessoas que herdam grandes somas de dinheiro. Eles geralmente têm entre 40 e 60 anos. Por que a cidade de Nova York é tão rica? A cidade de Nova York tem Wall Street. A área de Wall Street abriga a Bolsa de Valores de Nova York, a maior bolsa de valores do mundo em capitalização de mercado total e sede do Federal Reserve Bank de Nova York, bancos comerciais e seguradoras. Várias outras bolsas de valores e commodities também estão localizadas em Lower Manhattan, perto de Wall Street, incluindo a New York Mercantile Exchange e outras bolsas de futuros de commodities, bem como a filial dos Estados Unidos da Bolsa de Valores de Nova York. Muitas corretoras têm escritórios nas proximidades para dar suporte às suas operações nas bolsas. O impacto econômico da atividade de Wall Street é global. Importância. Como motor econômico da economia de Nova York, o professor de finanças Charles J. R. Geist escreve que a bolsa se tornou inextricavelmente ligada à economia de Nova York. A remuneração de Wall Street, incluindo salários, bônus e impostos, é uma parte importante da economia da cidade de Nova York, da área metropolitana dos 3 estados e dos Estados Unidos. Com base em Wall Street, a cidade de Nova York é conhecida como a cidade economicamente mais poderosa do mundo e um importante centro financeiro. Como resultado, uma recessão na economia de Wall Street poderia ter um impacto devastador na economia local e regional. Em 2008, após uma queda no mercado de ações, uma recessão significou $18 bilhões a menos de renda tributável e menos dinheiro disponível para apartamentos, móveis, carros, roupas e serviços. As estimativas do número e da qualidade dos empregos financeiros na cidade variam. Uma estimativa é que as empresas de Wall Street empregaram quase 200.000 pessoas em 2008. Outra estimativa é que em 2007, o setor de serviços financeiros obteve um lucro de $70 bilhões, ou 22% da receita da cidade. Outra estimativa, 2006, é que o setor de serviços financeiros responde por 9% da força de trabalho da cidade e 31% da base tributária. Steve Malanga, do Manhattan Institute, também estimou em 2007 que o setor de valores mobiliários era responsável por 4,7% dos empregos na cidade de Nova York, mais 20,7% dos salários, e estimou que havia 175.000 empregos em valores mobiliários em Nova York, a área de Wall Street Midtown, com um salário médio anual de $350.000.
Entre 1995 e 2005, o setor cresceu a uma taxa anual de cerca de 6,6%, o que é uma taxa respeitável, mas outros centros financeiros estão crescendo ainda mais rápido. Outra estimativa de 2008 foi que Wall Street fornecia um quarto da renda pessoal total da cidade de Nova York, bem como 10% das receitas fiscais da cidade de Nova York. Com 163.400 funcionários em agosto de 2013, o setor de valores mobiliários continua a ser o maior componente do setor financeiro da cidade de Nova York e um importante motor econômico. Independentemente dos altos e baixos da história de Wall Street, ela agora ocupa um papel ainda mais proeminente na economia da cidade de Nova York, com empregos no setor financeiro perto do seu nível mais alto desde 2000. Salários médios mais altos do que em qualquer outro setor e lucros crescentes em 2024 que se traduzirão em lucros fiscais muito necessários no ano que vem. Enquanto outros setores, como tecnologia, estão se tornando cada vez mais importantes na economia, Wall Street continua sendo o setor mais importante em Nova York e no estado de Nova York. Os resultados do primeiro semestre do ano foram muito fortes, e esperamos que os resultados deste ano sejam muito bons, o que se traduzirá em bônus mais altos no ano que vem, disse o controlador estadual Tom DiNapoli, que divulgou o relatório consolidado anual de seu escritório sobre o setor de valores mobiliários na quarta-feira. O emprego total da cidade em 2023 é de 198.500, o maior total desde 2000. Houve algum desgaste este ano, com dados preliminares de agosto mostrando a perda de 3.400 empregos, mas o emprego permanece bem acima dos níveis pré-pandêmicos. O impacto econômico de Wall Street decorre de sua remuneração e lucros extremamente altos. O salário médio de Wall Street em 2024 é de $471.370, 5 vezes o salário médio de $98.700 em outros setores do setor privado. Também é 67% maior do que o segundo maior setor de serviços de informação, $284.880. Salários altos significam impostos enormes. O controlador-geral estima que Wall Street arrecada $19,4 bilhões em impostos estaduais, o que representa apenas cerca de 20% do total. A cidade arrecadou $5,1 bilhões, ou cerca de 10% de todos os impostos. Mas, à medida que as taxas de juros caem e o mercado de ações se aproxima de máximas históricas, os lucros de Wall Street estão se recuperando. O auditor-geral estima que os lucros anuais subirão para $47 bilhões até 2024, o que significa que os bônus aumentarão este ano e as receitas fiscais aumentarão novamente no início do ano que vem. Estamos vendo margens se movendo em direção aos níveis pré-pandêmicos, o que sugere que estamos de volta a níveis de lucro sustentavelmente fortes, disse DiNapoli. No entanto, quando as empresas financeiras querem se expandir, elas acham o resto dos Estados Unidos mais atraente. Desde 2008, a participação da cidade de Nova York em todos os empregos de Wall Street caiu ano a ano e agora está em 17,4%, em comparação com 33% em 1990. Muitos desses empregos acabaram em Dallas, Texas. Fidelity, Schwab, Wells Fargo, Bank of America e Goldman Sachs estabeleceram grandes operações lá. O novo prédio do Goldman Sachs, que será inaugurado em 2027, abrigará 5.000 pessoas, tornando-se seu maior escritório fora de Nova York. Wall Street resistiu à tempestade, e o emprego se recuperou na fachada de Wall Street na Bolsa de Valores de Nova York. Desde janeiro de 2020, os empregos financeiros em Dallas cresceram 16%. Os empregos financeiros em Nova York cresceram apenas 8%. De acordo com o Bureau of Labor Statistics dos Estados Unidos, o aumento está ocorrendo em 2024. O Bureau of Labor Statistics não divulgou dados de emprego para o setor financeiro na área de Dallas. Mesmo em Nova York, o número de empregos em tecnologia em 2022 ultrapassou o de Wall Street. Ainda assim, há uma enorme lacuna entre Nova York e a cidade onde o setor financeiro está crescendo. Os 373 mil empregos financeiros da cidade de Nova York são quase um terço a mais do que a área metropolitana de Dallas.
Não vemos Dallas ou Miami como concorrentes de Nova York como capital financeira global, disse Kate Wilde, CEO da New York City Partnerships, uma associação do setor que inclui todas as principais empresas de valores mobiliários. Os principais especialistas financeiros em uma variedade de campos estão concentrados na cidade de Nova York, incluindo talentos jurídicos, de tecnologia, contabilidade, imobiliário e marketing, que nenhuma das cidades pode igualar no futuro previsível. A economia dos Estados Unidos é muito forte. Após a política America First de Trump, a economia dos Estados Unidos será mais forte do que antes. A The Economist destacou recentemente que o mercado de ações dos Estados Unidos responde por mais de 60% do valor do mercado de ações global. 16 anos atrás, o mercado de ações dos Estados Unidos caiu para seu ponto mais baixo nos tempos modernos. No início do século XXI, houve uma alta nos mercados de ações europeus e de mercados emergentes. Em março de 2008, os Estados Unidos estavam em recessão e uma crise financeira estava à beira da erupção. O mercado de ações dos Estados Unidos responde por menos de 40% da capitalização de mercado total do mercado de ações global. Mas hoje a situação é completamente diferente. A participação dos Estados Unidos na capitalização de mercado do mercado de ações global aumentou constantemente nos últimos 15 anos, e este ano aumentou acentuadamente, agora atingiu 61%. Esta é uma vantagem impressionante para um país que responde por pouco mais de um quarto do PIB global. Se levarmos em conta a situação no próprio mercado de ações dos Estados Unidos, a concentração de mercado é ainda mais extrema. Há apenas 3 empresas: Apple, a APL Estados Unidos, Microsoft, MSFT Estados Unidos e NVDA Estados Unidos respondem por 1/10 da capitalização de mercado do mercado de ações global. O mercado de ações dos Estados Unidos está sugando o dinheiro de investimento de todo o mundo. Os fundos estão fluindo por meio de fundos fiduciários em uma alta histórica, com os principais índices atingindo novas máximas nos últimos dias. Após 22 anos, o valor total de mercado das empresas listadas atingiu mais da metade do mundo. Uma forte base de investidores criou empresas de tecnologia fortes, que por sua vez atraem novos fluxos de capital. As políticas da nova administração Trump nos Estados Unidos podem levar a uma maior concentração de fundos, e o mercado está começando a perceber os riscos. Todos os investidores ao redor do mundo, de investidores de varejo a instituições profissionais, estão investindo no mercado de ações dos Estados Unidos. As entradas em fundos de ações dos Estados Unidos atingiram 440 bilhões de dólares este ano, superando o recorde de todo o ano de 2021, de acordo com a empresa de pesquisa EPFR Global. Os fundos de ações europeus enfrentaram saídas por 22 meses consecutivos. Enquanto as ações de mercados emergentes, incluindo a China, e as ações japonesas estão fracas, o mercado de ações dos Estados Unidos está claramente em uma posição forte. Há também um fundo no Japão que simboliza ser levado embora pelas ações dos Estados Unidos, ou seja, o Fundo de Investimento em Ações dos Estados Unidos da Mitsubishi UFJ Asset Management FMAX e Slim US Stocks, SP 500. Recentemente, como um fundo público doméstico, excluindo fundos negociados em bolsa, ETFS, os ativos líquidos deste fundo ultrapassaram 6 trilhões de ienes pela primeira vez, e fundos pessoais continuaram a fluir para o fundo por meio da conta NISA, Sistema de Isenção de Impostos para Pequenos Investimentos, do Japão. Empresas poderosas se reuniram. Entradas intermitentes aumentaram os preços das ações de empresas dos Estados Unidos, com o Dow Jones Industrial Average atingindo uma alta de 3 consecutivas em 4 de dezembro, e usando dados do Quick Fact Set para calcular a capitalização de mercado em dólar de empresas globais, descobrimos que a capitalização de mercado total de empresas dos Estados Unidos atingiu 63 trilhões de dólares no final de novembro, respondendo por 51% do total mundial. A última vez que o mercado de ações dos Estados Unidos foi responsável por mais de 50% da capitalização de mercado global no final do mês foi em março de 2002, durante um período de estagnação econômica. Influxos de capital acelerados.
Entre as 100 maiores empresas do mundo por capitalização de mercado total, 63 são empresas americanas, um aumento de 70% em relação às 37 no final de 2010, principalmente devido à ascensão de empresas de tecnologia como Apple e Nvidia durante esse período, e o número de empresas no Reino Unido, França, Japão e outros países que não conseguiram produzir empresas líderes no campo da tecnologia diminuiu. O retorno de Trump ao poder pode acelerar a concentração de fundos nos Estados Unidos, e os dados de investimento do EPFR mostram que os fluxos de capital estão acelerando após a eleição presidencial dos Estados Unidos. Se as tarifas de Trump forem implementadas, o comércio global será interrompido e atingirá as economias da Europa e da China, enquanto as empresas americanas devem se beneficiar da desregulamentação e dos cortes de impostos estendidos. Do Braculacus Bujas, estrategista-chefe de ações do JP Morgan Chase & Co., e outros apontaram, existem poucas alternativas às ações dos Estados Unidos. Os investidores globais até agora têm desfrutado de altos retornos ao manter ações dos Estados Unidos, mas, por outro lado, também estão começando a prestar atenção às desvantagens da concentração de capital. Os investidores tradicionais de longo prazo tendem a diversificar entre ativos e geografias para se proteger contra choques inesperados. No entanto, se você deseja buscar altos retornos no atual investimento global em ações, é difícil aumentar ativamente o investimento fora das ações dos Estados Unidos. O efeito da mitigação de risco por meio da diversificação deve ser abandonado até certo ponto. Mesmo que a Europa, a China e os países emergentes sejam atingidos pela política America First de Trump, há incerteza sobre se a economia dos Estados Unidos pode continuar a crescer em um ritmo extraordinário. Se houvesse um choque semelhante à crise do Lehman Brothers de 2008 nos Estados Unidos, os ativos de investimento que estavam muito focados nos Estados Unidos sofreriam enormes perdas. Patrick Brenner, chefe de investimentos da Schroders, uma grande gestora de ativos do Reino Unido, observou que é arriscado concentrar dinheiro em ações dos Estados Unidos, acrescentando, o dólar e o ouro também são uma opção na busca pela diversificação. Os retornos de longo prazo do ouro são considerados como tendo baixa correlação com as ações. Os preços do ouro estão em máximas históricas, refletindo o desconforto dos investidores com o domínio dos Estados Unidos. Nova York não é apenas a cidade mais rica financeiramente do mundo, mas também é rica em outras áreas, como sociedade, cultura, entretenimento, arquitetura, alimentação e transporte, bem-estar social e sistema de saúde. Diversidade na comunidade global. A maior comunidade da cidade de Nova York, a cidade mais diversa do mundo. De acordo com as estimativas de 2022 da pesquisa da comunidade americana, as pessoas mais autoproclamadas na cidade de Nova York são dominicanos, 8,7%, chineses, 7,5%, porto-riquenhos, 6,9%, italianos, 5,5%, mexicanos, 4,4%, irlandeses, 4,4%, asiático-indianos, 3,1%, alemães, 2,9%, jamaicanos, 2,4%, equatorianos, 2,3%, britânicos, 2,1%, poloneses, 1,9%, russos, 1,7%, árabes, 1,4%, haitianos, 1,4%, guianenses, 1,3%, filipinos, 1,1%, e sul-coreanos, 1,1%. Imigrantes em Nova York conseguem falar mais de 800 idiomas. Inglês da cidade de Nova York e sotaque de Nova York. A área de Nova York tem um sotaque regional único e um padrão de fala conhecido como dialeto de Nova York. Cultura. Os imigrantes de Nova York trouxeram para a Big Apple uma cultura rica e diversa de todo o mundo. A cidade de Nova York é frequentemente o cenário de romances, filmes e programas de TV, e é conhecida como a capital cultural do mundo. A cidade é o berço de muitos movimentos culturais, incluindo o renascimento do Harlem nas artes literárias e visuais, expressionismo abstrato na pintura, conhecido como a Escola de Nova York, hip-hop, punk, hardcore, salsa, freestyle, timpanlane, algumas formas de jazz e junto com a Philadelphia Disco na música. A cidade de Nova York é considerada a capital mundial da dança.
Uma das características mais comuns da cidade de Nova York é seu ritmo rápido, que deu origem ao termo Momento Nova York. Os moradores da cidade de Nova York são historicamente conhecidos por sua resiliência e, mais recentemente, eles navegaram com sucesso pelos efeitos dos ataques terroristas de 11 de setembro e da pandemia de Covid-19. Nova York foi nomeada a cidade mais resiliente do mundo em 2021 e 2022, de acordo com a pesquisa global da Time Out com moradores da cidade. Teatro: Broadway Theatre e Theatre District de Manhattan. Golden, Jacobs, Schoenfeld e Buffy Theatres no Theatre District. Manhattan é o centro do teatro americano e é dividido em 3 seções: Broadway, Off-Broadway e Off-Broadway. Muitas estrelas de cinema e TV deixaram sua marca nas produções de Nova York. O Broadway Theatre é um dos principais teatros de língua inglesa do mundo, nomeado em homenagem a Broadway, a principal via da Times Square e às vezes chamada de Broadway Boulevard. Os 41 locais, localizados principalmente no Theatre District de Midtown Manhattan, cada um tem pelo menos 500 assentos e são classificados como teatros da Broadway. A temporada de teatro da Broadway de 2018 a 19 estabeleceu um recorde de público total de 14,8 milhões e receitas brutas de 1,83 bilhão de dólares. Após se recuperar dos fechamentos induzidos pela Covid, a receita se recuperou para 1,58 bilhão de dólares em 2022-2023, com um público total de 12,3 milhões. O Tony Awards reconhece a excelência no teatro ao vivo da Broadway e é apresentado na cerimônia anual de premiação em Manhattan. Send Feedback. Side Panels. History. Saville. Edifício. Nova York abriga uma variedade de estilos e períodos de arquitetura, desde a Peter Claes em Wyckoff House colonial holandesa no Brooklyn, cuja parte mais antiga remonta a 1656, até o moderno One World Trade Center, os arranha-céus do local do World Trade Center em Lower Manhattan e o edifício de escritórios mais caro do mundo. O horizonte de Manhattan, lar de vários arranha-céus, foi reconhecido como um símbolo icônico da cidade, que abriga vários dos edifícios mais altos do mundo. Em 2019, a cidade de Nova York tinha 6.455 edifícios altos, o terceiro mais alto do mundo depois de Hong Kong e Seul. Em 2024, Nova York será a terceira maior cidade do mundo com 318 arranha-céus, seguida por Hong Kong, 558, e Shenzhen, 414. Arte. Lincoln Center, David H. Koch Theater, lar do New York City Ballet, The Metropolitan Opera, centro, onde o Metropolitan Opera está localizado, David Geffen Hall, à direita, lar da Filarmônica de Nova York Metropolitan Museum of Art, o maior museu de arte das Américas. Localizado na Lincoln Square, no Upper West Side de Manhattan, o Lincoln Center for the Performing Arts abriga inúmeras organizações artísticas influentes, incluindo a Metropolitan Opera, a New York City Opera, a New York Philharmonic e o New York City Ballet, bem como o Vivian Beaumont Theater, a Juilliard School, o Lincoln Center Jazz e o Alice Tully Hall. A Lee Strasberg School of Theatre and Film está localizada na Union Square, a Chase School of the Arts está localizada na New York University e o Central Park Summer Stage oferece shows gratuitos no Central Park. Há mais de 2.000 organizações artísticas e culturais e mais de 500 galerias de arte na cidade de Nova York. O município fornece mais financiamento para as artes a cada ano do que o National Endowment for the Arts. A cidade também abriga centenas de instituições culturais e locais históricos. Museu Avenue faz parte da Quinta Avenida e está localizada na parte superior de Carnegie Hill, no Upper East Side de Manhattan, da 82 Nada Street até a 105 TH Street. 9 museus ocupam esta parte da Quinta Avenida, tornando-a uma das exibições mais densas de alta cultura do mundo. Culinária. A cultura alimentar da cidade de Nova York inclui uma variedade de cozinhas internacionais influenciadas pela longa história de imigração da cidade. Imigrantes da Europa Central e Oriental, especialmente imigrantes judeus dessas regiões, trouxeram bagels, cheesecakes, cachorros quentes, scones e delicatessen ao estilo de Nova York para a cidade.
Imigrantes italianos trouxeram pizza ao estilo de Nova York e culinária italiana para a cidade, enquanto imigrantes judeus e imigrantes irlandeses trouxeram pastrami e carne enlatada, respectivamente. Restaurantes chineses e outros asiáticos, sanduicherias, bistros, lanchonetes e cafés podem ser encontrados por toda a cidade. Cerca de 4.000 vendedores ambulantes de alimentos são licenciados pela cidade. O Departamento de Saúde e Higiene Mental da cidade de Nova York atribui notas alfabéticas aos restaurantes da cidade com base nos resultados da inspeção. Em 2019, havia 27.043 restaurantes na cidade de Nova York, ante 24.865 em 2017. O Queens Night Market no Flushing Prairie Corona Park atrai mais de 10.000 pessoas todas as noites para experimentar comidas de mais de 85 países. Vogue. A cidade de Nova York é a capital global da moda, e a indústria da moda emprega 4,6% da força de trabalho privada da cidade de Nova York. A New York Fashion Week, NYFW, é um evento bianual de alto nível onde modelos exibem as últimas peças projetadas por designers de moda de todo o mundo que serão exibidas antes que a moda chegue ao mercado. Apelidada de Avenida da Moda, a 7ª Avenida abriga muitas das casas de moda e designers famosos do mundo. Desfile. A cidade de Nova York é conhecida por seus desfiles de rua, principalmente em Manhattan. A direção principal do desfile de rua anual é geralmente de norte a sul, ao longo da avenida principal. O desfile anual do Dia de Ação de Graças da Macy's é o maior desfile do mundo. A Parada do Dia de São Patrício em Nova York, a Parada do Orgulho LGBT em Nova York, a Parada de Halloween em Greenwich Village, o Heroes Canyon na Broadway, a Parada do Ano Novo Chinês em Flushing, a Parada da Sereia no Brooklyn sempre atraem muitas pessoas. Educação Física. Torneio de tênis US Open no Corona Park em Flushing Prairie, Queens. O Citi Field, também localizado no Flushing Prairie Corona Park, é a casa do New York Mets desde 2009. O Yankee Stadium no Bronx é a casa do New York Yankees e do New York City Football Club. Barclays Center, casa do Brooklyn Nets da NBA e do New York Liberty da WNBA. Madison Square Garden, casa do New York Knicks da NBA e do New York Rangers da NHL. A cidade de Nova York é a casa da sede da National Football League, Major League Baseball, National Basketball Association, National Hockey League e Major League Soccer. Segurança Pública. O Departamento de Polícia de Nova York, NYPD, é a maior força policial dos Estados Unidos, com mais de 36.000 policiais empossados. Tráfego. Artigo principal: transporte na cidade de Nova York. Trânsito rápido. O transporte público da cidade de Nova York funciona principalmente 24 horas por dia, respondendo por 1/3 do total de usuários de transporte público do país, e 2/3 dos passageiros ferroviários do país vivem na área metropolitana da cidade de Nova York. Ônibus. A frota de ônibus públicos da cidade de Nova York opera 24 horas por dia, tornando-a a maior frota de ônibus da América do Norte. O terminal rodoviário da Autoridade Portuária é o principal terminal de ônibus intermunicipal da cidade de Nova York e a estação de ônibus mais movimentada do mundo, com 7.000 ônibus atendendo 250.000 passageiros diariamente. Ferrovia. Artigo principal: metrô da cidade de Nova York. O sistema de metrô da cidade de Nova York é o maior sistema de trânsito rápido do mundo, medido pelo número de estações em operação, 472, e pelo comprimento da linha. Quase todo o sistema de metrô de Nova York fica aberto 24 horas por dia. Nova York é a única cidade dos Estados Unidos onde a maioria, 52%, das famílias não tem carro, apenas 22% dos manhattans possuem um carro. A cidade de Nova York tem a maior rede ferroviária de passageiros da América do Norte. A rede ferroviária que conecta a cidade de Nova York e seus subúrbios consiste na Long Island Railroad, na Metropolitan Northern Railroad e na New Jersey Transit. O sistema combinado converge no Grand Central Terminal e na Penn Station em Nova York, com mais de 250 estações e 20 linhas ferroviárias.
A cidade de Nova York é servida pela Amtrak, cuja estação mais movimentada é a Pennsylvania Station no lado oeste de Manhattan, de onde a Amtrak fornece conexões para Boston, Filadélfia e Washington, DC ao longo do Northeast Corridor, bem como serviços de trem de longa distância para outras cidades norte-americanas. Aviação. Artigo principal: Indústria da aviação na área metropolitana de Nova York. Os 3 aeroportos mais movimentados na área metropolitana de Nova York são o Aeroporto Internacional John F. Kennedy, 55,3 milhões de passageiros, o Aeroporto Internacional Newark Liberty, 43,6 milhões de passageiros, e o Aeroporto LaGuardia, 29 milhões de passageiros. Em 2022, 127,9 milhões de viajantes usaram esses 3 aeroportos. Pontes e túneis. Mais informações: lista de pontes e túneis na cidade de Nova York e o plano do comissário de 1811. Há muitas pontes e túneis importantes na cidade de Nova York. A Ponte George Washington, a Ponte Vilazano Stray, é a maior ponte suspensa das Américas e uma das mais longas do mundo, a Ponte do Brooklyn, a Ponte Queens, a Ponte Manhattan, a Ponte Soresneck, a Ponte White Rock, a Ponte Trivardes e a Ponte Túnel Lincoln. Túnel Lincoln, Túnel Holland, Túnel Queens Midtown, Túnel Brooklyn Battery. A cidade de Nova York é um centro global de negócios e comércio e às vezes é chamada de capital do mundo. A área da Grande Nova York é a maior economia metropolitana do mundo, com um PIB metropolitano estimado em 2,16 trilhões de dólares em 2022. O Produto Interno Bruto, PIB, per capita real de Nova York em 2023 é de 90.730 dólares, o mais alto dos Estados Unidos, maior que a Noruega, o sexto maior país da Europa, 87.962 dólares, e o dobro da média da UE, 40.824 dólares. O Produto Interno Bruto, PIB, per capita real de Nova York em 2023 também é maior que o de Singapura, o país mais rico da Ásia, 81.695 dólares, CFMI. No futuro, a lacuna entre o PIB per capita da cidade de Nova York e as cidades europeias continuará a aumentar.